concentre nesse momento com o Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. He is here. He is here. Chora ramal e flaceriga calfa sosa menoivaso. Vamos chegar. Vamos se aproximar. Vamos permanecer nesse lugar. Chora ramantu e minikiu flaçai raiaço. Sabe, a gente não está aqui para que o culto tenha um formato certo. A gente está aqui para ter a presença dEle. Não faz sentido a gente vir aqui só por causa de uma programação. Ah, Deus. E Ele não veio aqui por causa da música. Ele não veio aqui por causa de quem vai ministrar a palavra. Ele veio por causa de nós. Veio por causa de você. Veio por causa de mim. Não é sobre a música. Não é sobre o que cantamos. Mas é sobre o que se tornamos enquanto cantamos. Ah, Deus, que a cada louvor que a tua igreja cante, Senhor, ela se torne parecida contigo. Senhor, a nossa oração é que os céus desçam sobre nós. Sobre a terra. Senhor, a nossa oração não é que a igreja suba, mas é que o teu poder, Senhor, baixe os desenhos do céu sobre este lugar, e o Senhor venha ministrar a tua verdade sobre nós. Ah, Senhor, o culto só é o culto, Senhor, quando o Senhor vem. Quando o Senhor vem. Quando o Senhor vem. Sabe, há muitos anos atrás, quando eu fui ministrar a palavra em um lugar aqui na Inglaterra, e o pastor ficou preocupado. Hoje não veio tantas pessoas. Vocês podem sentar. Hoje não veio tantas pessoas. Eu estou preocupado. E eu vinha de uma sequência de sala de oração, uma sequência de turnos de adoração e proclamação da glória de Deus. E eu falei para aquele pastor, impulsionado pelo Espírito Santo, eu disse: pastor, se as pessoas vierem, ou se elas não vierem, é bom que elas venham. Mas se elas não virem, o mais importante é que Ele venha. Você já pensou ter um culto cheio de pessoas, a igreja lotada, mas se Ele não está ali, não faz sentido. Se Cristo não estiver no nosso meio, nada mais faz sentido. E a minha oração é que a gente volte ao início. A gente volte ao primeiro amor. A gente volte a ter sede e fome de Deus. Eu não sei vocês mesmo, mas eu ainda aguardo uma grande movimentação de Deus nesses dias. Se vocês soubessem as promessas que esse lugar carrega, quem já pisou nesses lugares
pessoas completamente cheias do Espírito Santo. Em 1700, depois de Wesley ter conhecido os morávios, ele foi impregnado pela presença de Deus, e ele se recusou a viver sem essa presença, a viver sem o Espírito Santo. Ele se recusou. E isso é o que eu tenho tentado viver. Eu quero ler uma palavra com vocês em 2 Crônicas, capítulo 2. Aliás, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Espírito Santo, sem você nada faz sentido, Senhor. Nós esperamos pela Tua presença aqui neste lugar, e nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está neste ambiente. Senhor, nós declaramos palavras sobre este ambiente, Deus. Que os limites deste lugar, dessa quadra, Senhor, estejam livres. Nós damos uma voz de comando no mundo espiritual, Senhor. Que toda potestade, que todo principado que governa sobre essas regiões caia por terra os seus legados, os seus comandos. Nós decretamos, Senhor, que as mentes estejam livres. Senhor, que num raio de 3 a 4 quilômetros, Senhor, a gente possa sentir, Senhor, a atmosfera do céu neste lugar. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade sobre este ambiente. Senhor, que todos nós que chegamos aqui, Senhor, estejamos livres de qualquer coisa que nos prende para o lado de fora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, coloca a Tua chave, que abre para o lado de dentro do nosso coração, Senhor. E abra o nosso coração, Deus. Abra os nossos ouvidos. Abra os nossos olhos. Nós queremos ver. Nós queremos ver, Senhor. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Faz alguns anos que eu não ministro a palavra, mas o Senhor tem me cobrado nesses últimos dias de eu compartilhar aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Joel capítulo 2, verso 28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, meu Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Amém? Aleluia. Eu queria ministrar sobre o que é o avivamento. O avivamento não é simplesmente emoções, sentimentos ou
grandes eventos. Porque se a gente partir de um prisma, a partir do céu, porque o nosso dia sempre tem que começar lá em cima. Sabe, às vezes a gente começa o nosso dia pensando nas nossas coisas aqui da terra. A gente começa o nosso dia pensando no quê? No projeto que a gente tem que para entregar, nas contas que a gente tem que pagar, no aluguel que vai vencer, em todas as outras coisas a gente fica preocupado. E a Bíblia, ela nos ensina a gente começar a partir do alto. Assim como é no céu, seja feito aqui na terra. Vocês já pensaram que o avivamento no céu, ele não é regido por emoções ou por sentimentos? Porque os anjos, os anciões que estão lá em cima, eles não adoram por aquilo que eles sentem, eles adoram a partir daquilo que eles conhecem. E nós temos um convite: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer e vir me buscar, nós temos um chamado a chegar até o Senhor e permanecer naquele lugar. E que lugar é esse? É um lugar aonde a gente obtém descanso. É um lugar aonde a gente obtém a presença de Deus, que é tudo que nós precisamos. E se a gente for olhar no começo, quando Deus fez o homem, Ele soprou o Espírito de vida de Deus dentro do homem. E com o pecado o homem caiu em decadência, e esse Espírito foi se perdendo, simplesmente de ciclos em ciclos proféticos, homens de Deus que nas suas madrugadas, por uma sede e por uma fome, por aquilo que o Senhor gerava nos seus corações, um fogo que não podia se apagar, assim como Jeremias falava. De tempos em tempos o Senhor derramava o seu Espírito sobre os seus profetas, sobre os seus servos, e vem Jesus na plenitude do tempo. No capítulo 20 de João, no versículo 19: e então ao entardecer daquele dia, já não é mais o primeiro Adão, é o segundo Adão. No primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medos das autoridades judaicas. Jesus apareceu e pôs-se no meio deles, e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava, mostrou aos seus discípulos as mãos e o seu lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao ver o Senhor. E Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A primeira vez que Deus sopra sobre o homem na criação do universo, Ele já tinha criado todo o universo, e tinha criado o homem e colocou o seu Espírito ali dentro. Só que na segunda vez, quando Cristo vem, Ele sopra o Espírito de Deus dentro dos discípulos. Ele não recria o universo, Ele recria a humanidade. Porque somente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de amar o seu próximo, é capaz de se entregar pelo Senhor, é capaz de amar a sua esposa, é capaz de ser fiel aos seus amigos, é capaz de ser leal a Cristo.
Cristo é capaz de anunciar o Evangelho, e isso com poder. E o que a gente vê os discípulos fazer depois disso? Eles vão a um ambiente aonde a gente leu: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Vamos ser sinceros, a gente passa quanto tempo na rede social? Vocês já imaginaram? Eu até coloquei um limitador de tempo no meu celular, para saber quanto tempo eu estou desperdiçando. Sabe por quê? Porque eu decidi não viver mais os mesmos ciclos. Tem ciclos que você está vivendo na sua vida que não era mais para você estar vivendo. Aqueles demônios que você está lutando com eles outra vez, não era mais para você estar lutando com eles. Era para você estar lutando outras guerras. Mas a gente tem toda uma vida de uma rede social e 3 minutos, uma oração 3 miojos quando vai deitar. Senhor, abençoa a minha prova, e abençoa o meu inimigo, fortalece. Gente, eu sonho, e isso é o sonho de verdade. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu conheci pessoas que influenciaram a minha vida. Eu não acreditava muito nesses negócios de oração, subir em monte, que ver esse negócio e tal. Até que um dia, eles me convidaram. E na primeira vez eu disse: será que quando eu for lá vai acender essas folhas mesmo? E para minha surpresa, quando eu subi naquele lugar, não só acendeu as folhas, acendeu pedra, acendeu árvore inteira. Porque o Senhor estava ali, a presença de Deus estava ali. Sabe, aquela presença foi me perseguindo. E já não bastava mais subir no monte. Quando a gente não podia subir no monte, a gente se reunia com umas 30 cabeças e a gente dizia: pastor, dá a chave aí, cara. Nós vamos entrar dentro daquela igreja e nós vamos orar naquela igreja. Sabe por quê? Nós estava querendo. Hoje eu estou num lugar onde aqueles caras que eram mais velhos que eu falavam: você tem que viver como John Wesley vivia. E aí, agora eu faço uma pergunta: você já foi na casa de John Wesley? Você já visitou o lugar onde ele orava ali? Gente, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu disse: Deus, obrigado, cara. Esse lugar é o lugar que eu ouvi em orações. Eu estou pisando num lugar onde pessoas cheias do Espírito Santo impactaram o mundo. Charles Finney, Charles Spurgeon, George Miller, George Whitefield. E aí a gente vai subindo, vai para Gales. Aí chega em Gales, tem Evans Roberts, um jovem que orou: Deus, dobra a Inglaterra, Deus, dobra o Reino Unido, Deus, dobra o país de Gales. E ele converteu com aquela oração um país inteiro. Sabe o que é as pessoas não vender durante 6 meses bebida alcoólica? Resultado de pessoas que estavam em intensa entrega, intensa oração. Sabe, gente, eu congregava numa outra igreja que os caras não gostavam dessas coisas. E quando eu fui, por causa das orações no monte, eu comecei a frequentar a igreja dos doidos lá. Os caras meio complicado. E daí eu fui visitar a igreja dos caras e eu disse: no monte é uma coisa, eu vou orar, eu vou lá, eu falo em línguas, eu vou receber
Deus, com toda a presença dele, mas aqui na igreja nunca. E de repente foi um índio cantar e um moreninho foram cantar. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu estava lá na fileira da onde o guitarrista está ali, e de repente eu vi, quando eles começaram a cantar, eu vi uma onda passar. E na minha mente veio assim: essa onda ela veio, e a hora que ela bater lá no púlpito ela vai voltar, e daí tu não vai ver mais nada. E eu, que era todo orgulhosão, eu disse: mas nunca. De repente aquele passou, e eu via que quando ela passava, as pessoas iam sendo cheias do Espírito Santo. E quando elas voltavam, as pessoas começavam até a cair. E quando chegou na minha vez, quando eu abri os olhos, eu estava em cima dos bancos, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E eu disse: cara, eu não vou abandonar isso aqui por nada mais na minha vida. Eu não estou mais nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Eu não estou nem aí com o que as meninas vão pensar de mim. Eu só quero saber uma coisa: se tem mais, eu quero mais. Sabe, e aí eu comecei a me entregar. Eu comecei a ir numa coisa tão profunda. Eu já subia meia-noite e descia às 7 horas da manhã do monte. E quando de repente às vezes eu saía dali e ia para o trabalho. Quando eu chegava no trabalho, eu não conseguia falar em português. Eu não falava em português. O Espírito Santo tinha me tomado de uma tal forma. E a menina que era do caixa, ela dizia: Alessandro. E eu dizia: não, tudo bem. Mas eu falava tudo em língua estranha. E para mim estava tudo normal. Eu estava respondendo ela, eu estava falando com ela, tudo normal. Só que a atmosfera começou a mudar dentro daquele mercado. E de repente entra uma mãe de santo, e ela pede uma informação para mim: aonde fica tal produto em tal fileira? Quando eu vou apontando o dedo assim, ela vai se abaixando assim, e vai virando, e daqui a pouco ela sai correndo daquele lugar. E eu fiquei assim, sem entender. E de repente alguém chega e fala: é porque tu estava em oração. Quando a gente começar a entrar, e eu falo quando a gente, é nós todos, sabe? Aquele avivamento que começou ali numa subcongregação não foi por causa de uma pessoa, foram por causa de algumas pessoas que acreditaram. E de repente aquele grupo pequeno de jovens se tornou o grupo mais importante da cidade de Balneário Camboriú. Já não era mais a sede, já não era mais a matriz, eram as pessoas que tinham a presença de Deus. Eu quero dizer uma palavra para vocês aqui: vocês não vão ser conhecidos pelas habilidades que vocês carregam. Eu digo para a banda: não é sobre habilidades que vocês carregam, vocês vão ser conhecidos pela unção que o Senhor vai derramar. A unção do Senhor vai quebrar jugo na cidade. A unção do Senhor vai trazer de novo a restauração para os doentes. Eu me lembro ainda de eu todo cheio de fé, saindo desses ambientes de oração, fui orar por uma pessoa fazendo radioterapia na orelha, câncer, último estágio. E o Senhor curou em menos de 2 semanas. E sabe, quando você for tomado pelo Espírito Santo, você vai ser ousado. Eu falei uma coisa que depois eu queria tirar, mas as palavras já tinham saído. Eu dizia: quando a gente se vê de novo, tu vai estar curado. Depois que eu falei, eu disse: meu Deus. 2 semanas depois, o meu sogro diz: aquele cara está curado, mano. Nós vamos viver tempos de sinais, de prodígios, de maravilhas. Ei! O Senhor está escolhendo lugares improváveis. Lugares da onde não se imagina vão sair libertadores. O Senhor
Senhor vai escolher ministro que não tem nome, que não tem uma influência, mas Ele vai colocar como influência sobre uma cidade. Sabe, a hora que você começar a ouvir pessoas compartilhando som, compartilhando um áudio e sendo tocada pelo Espírito Santo, você vai começar a se lembrar. Eu lembro do que o irmão Alessandro começou a falar. Sabe por que não foi eu? Foi o Espírito Santo que me mostrou numa madrugada. Ele disse: eu vou começar a escolher pessoas improváveis. Eu vou começar a levantar no meio de multidões pessoas como Davi. Xaramantore que menino flaçar. Pessoas que não têm mais compromisso com ética, com isso, com aquilo, mas que têm compromisso comigo, que não estão preocupados em fazer uma boa apresentação, mas que estão preocupados em fazer uma excelente manifestação do céu na terra. Sabe o que o Pai quer ver? Ele quer ver Cristo em nós. Por um tempo Deus não deixou mais eu ir fazer evangelismo. Sabe por quê? O Espírito Santo diz: você precisa se tornar Cristo. Você precisa se tornar Cristo. Falar de Cristo já não basta. Você precisa ser Ele. Você vai em Stratford, você vai ver os nossos amigos morenos. Eles vão estar lá falando sobre Jesus. Jesus love you. Eles já estão fazendo a parte deles. E agora nós precisamos ser Cristo andando no meio das pessoas. Cristo no meio do seu trabalho. Cristo no meio dos seus amigos. Cristo no meio da sua igreja. Cristo na sua casa. Sabe aonde que o avivamento não vai estar em eventos? O avivamento vai estar dentro do nosso coração. O avivamento é uma obra sobrenatural de Deus que restaura a vida espiritual do seu povo. Deus sempre trouxe o avivamento quando o povo se voltou para Ele. Sabe o que é se voltar para o Senhor? Tem uma palavra no hebraico que se chama teshuva, que significa virar-se de novo, na direção oposta. Nos tempos de Techuvá, os judeus param tudo que estão fazendo e eles analisam como é que foi o seu ano. E eles começam a refletir o que eles precisam fazer, quais as direções que eles estavam, e eles precisam se voltar para uma direção. E a direção que nós precisamos é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Cristo, a esperança da glória. Sabe o que as pessoas precisam ver? É Cristo em nós, a esperança da glória. A natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que se tornaram um com Cristo. Mas o avivamento ele começa com o reconhecer, com uma vulnerabilidade, sabe? E a gente chegar na presença de Deus e dizer: cara, eu sou esse cara. Eu que estou atrapalhando às vezes a tua obra. Eu que estou atrapalhando, Senhor, de a tua obra às vezes não avançar direito. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Sabe, só o Espírito Santo vai fazer nós amar Cristo de verdade. Sabe, aquele que tem as minhas palavras, que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Gente, a gente é miserável, a gente não tem capacidade de cumprir o
os mandamentos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu vou correr aqui, que meu tempo já deu já. O avivamento produz arrependimento, se converter dos seus maus caminhos, mudança de direção, confissão, abandono de pecado. Sabe? Quando eu estava na sala de oração, naqueles intensos turnos, onde a presença de Deus era densa, de repente levanta-se um homem de Deus e diz: jovens, a presença de Deus, ela vai estar em ambiente onde não tem imoralidade sexual, aonde não tem pornografia, aonde não tem pecado escondido. Gente, é o tempo que a gente tem, é oportuno. Vamos chegar no nosso quarto, vamos se entregar ao Senhor, vamos reconhecer as nossas vulnerabilidades, vamos dizer: Senhor, eu quero ser santo. Sabe, um avivamento, o amor ao Senhor, ele vai começar a partir de um momento de entrega. Sabe, não é por um sentimento, não é simplesmente eu falei, eu confessei, não. A fé, o amor de Deus é diferente do nosso amor. É um amor sacrificial, é um amor de entrega, sabe? É um amor de atitude. É um amor que quando a gente chega na presença de Deus, eu vou recusar isso por você. É uma atitude. É quando eu creio de verdade, eu obedeço de verdade. Ali há uma fé, aonde a gente pode se apoiar. O verdadeiro avivamento, ele não vai só gerar barulho, ele vai gerar transformação. Não há renovação espiritual sem um avivamento genuíno. Um dia o Senhor falou comigo. Ele entrou num dos meus sonhos e ele disse: Sandro, você precisa morrer. Sabe? E sabe o que é morte? Morte é eu não encontrar mais o eu. É ofender ele e ele não reagir mais. Por quê? Ele morreu. Já não importa o que eu falo. Ele está num outro lugar. Ele está num ambiente de autoridade diferente. Sabe, quando a gente morre com o Senhor, tem um lugar que se chama orgulho no nosso coração que precisa morrer. Um lugar onde você fica preocupado, eu fico preocupado com aquilo que as pessoas pensam de mim, com o desaforo que eu não quero levar para casa. Só que às vezes a gente não quer levar o desaforo para casa, mas não leva Deus para casa também. Gente, que a gente perca o nosso status, que a gente perca o nosso orgulho, que a gente perca o nosso bom nome, mas que a gente não perca a presença, que a gente não perca Cristo no meio do caminho. Sabe, que a gente eleve a nossa alma tão alto, de maneira que as ofensas não nos alcancem mais, que a opinião dos outros não nos alcance mais, mas que a opinião de Cristo, aquela que fala: você é filho, você é filho, você é filha, você é escolhido, eu tenho um plano contigo, a minha palavra te basta, é o que eu falo, basta. Se coloque de pé comigo. Eu quero orar por nós, porque eu entendo que nesses dias o Senhor
sabe? E às vezes é um lugar novo que você nunca pisou. Você vai estar com pessoas que você nunca esteve. E eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo que apresentaram os amigos dele para você, ele tem grandes conexões de negócios, de prosperidade. Sabe por que eu acredito nisso? Eu não falo por emoção, eu falo porque é Bíblia, é profecia. Abre, Joel fala, antes de ele falar, e depois desses dias derramarei do meu Espírito. Mas antes, no verso 12 ele fala: se vocês se voltarem a mim, proclamar uma assembleia solene, jejuar e orar em clamor, e vendo o Senhor o arrependimento de vocês, ele se voltará e sarará a vossa terra. O trigo vai ser em dobro a colheita, o vinho vai ser em dobro. Sabe, vocês vão desfrutar daquilo que vocês nunca desfrutaram. Sempre antes de um grande avivamento, depois de um período de grande caos, antes que chegue um grande derramar do Espírito, o Senhor vai colocando prosperidade sobre o seu povo, para provar que Ele está ali, e que Ele vai cumprir sua palavra. Você não vai ter falta de nada para fazer a obra de Deus. O Senhor vai te usar para financiar a obra missionária. O Senhor vai te usar como coluna nesses lugares. Vocês vão apoiar o Evangelho por onde eles for. Sabe, eu creio que Deus vai levantar pessoas com recursos financeiros para construir igrejas, para construir faculdade, para construir escola. Eu creio nisso. Pelas madrugadas o Senhor vai acordar alguns e vai revelar sonhos, vai mostrar projetos, aquilo que você não consegue fazer. Falta uma conexão, falta uma porta. O Senhor vai mostrar para você. O Senhor vai mostrar a pessoa para você. Olha aqui, já está tudo preparado. Quando Deus manda Pedro e João preparar o lugar lá na sala, onde eles iam passar a Páscoa, Ele disse: ó, vai ter uma pessoa, ele vai vir com um cântaro na cabeça, e ele vai mostrar o caminho, ele vai dizer onde está. Tem pessoas que estão carregando aquilo que você precisa. Tem pessoas que estão carregando os recursos que você vai utilizar. Aleluia. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas aqui que vão ser voz nesse lugar, que vão ser oportunidade para aqueles que não têm oportunidade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós oramos, Senhor. E nós sabemos que assim como em Isaías, o Senhor fala ao seu povo que não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, mas vede, eu faço uma coisa nova. Eis que está surgindo a luz, porventura não a percebeis? Colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor vai fazer algo novo. A gente não vai lembrar só dos heróis da fé. A gente não vai olhar só para a história de Charles Finney, de Charles Spurgeon, de Jonathan Edwards, Evans Roberts, John McCheyne. Não, a gente não